Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje dar a vocês um testemunho acerca do sonho que eu tive do arrebatamento. E neste sonho eu contei também na igreja que eu e a minha esposa nós ficávamos no arrebatamento da igreja. Eu vi o arrebatamento, mas eu ficava. E talvez algumas pessoas se perguntassem, ou algumas me fizeram uma pergunta: como você, sendo um presbítero, você ficava? Meus amigos, a própria palavra do Senhor diz que naquele grande dia haverá muitas surpresas. Então entenda uma coisa: o sonho de fato foi um alerta. Eu sei que Deus, ele nos traz um despertamento, talvez para que nós venhamos consertar as nossas vidas, consertar tudo que nós estamos fazendo de errado, procurar sempre fazer a vontade do Senhor. Então, o sonho de arrebatamento, o sonho que o Senhor dá a algumas pessoas é para trazer à igreja o despertamento, porque de fato nós estamos vivendo dias em que a igreja, pelo que eu percebi, não está preparada, não está ansiosa pelo arrebatamento da igreja. E nesse vídeo eu quero contar a vocês o que aconteceu quando eu, pela primeira vez, pedi oportunidade na igreja para poder contar sobre o arrebatamento. Eu vou te contar nesse vídeo o que aconteceu. Eu peço a você, fique comigo neste vídeo para você entender exatamente o que o Senhor colocou ao meu coração e o que houve, o que aconteceu dentro da igreja, como foi a recepção da igreja naquele exato momento quando eu contava este sonho. E eu quero lembrar os amados irmãos, porque a própria palavra do Senhor diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, eu cantei, eu louvei, eu fiz muitas coisas. Mas o próprio Deus diz: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus amigos, eu tive um sonho de arrebatamento, eu já contei em outro vídeo. Eu até mesmo vou deixar fixado aqui o link para você poder ir de acesso, em que eu ficava no arrebatamento da igreja. Mas não somente eu, o que me assustava de fato foi que muitos cristãos que eu conhecia de outra igreja também ficavam no arrebatamento totalmente desesperados, sem saber o que fazer, atônitos, porque ficavam no arrebatamento da igreja. E o que eu acho interessante é que nós podemos estar andando e de fato nós podemos entender que nós estamos acertando quando de fato estamos errando. Então precisamos todos os dias pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor que realmente toque em nossas vidas, fale conosco de forma tremenda para que nós venhamos acertar. Bom, o que eu quero contar a vocês é, neste sonho eu ficava e ouvia, porque Deus me dava alguns textos realmente bíblicos, como no livro de Apocalipse, o capítulo 4, e alguns versículos 16 e 20, que foram sucessivamente, e algumas pessoas chegaram a dizer que realmente bateu com o sonho. Algumas pessoas compartilharam, algumas pessoas deixaram nos comentários que Deus também deu a elas esse mesmo despertamento ou parecido, e algumas pessoas, como sempre, questionaram algumas coisas. Mas a minha resposta é sempre a mesma: eu não sei de nada, nós estamos aprendendo. Por mais que você estude, por mais que você esteja orando, por mais que você esteja jejuando, você não sabe de fato a que horas, o dia, quando vai acontecer o arrebatamento, porque a palavra do Senhor nos diz que algumas coisas precisam acontecer para que isso venha realmente acontecer, mas o dia, a hora, ninguém sabe. Então eu vim pedir ao pastor, levantei a mão na igreja, já no final do culto, eu falei: Senhor, que o Senhor confirme se realmente eu preciso falar isso na amada igreja. E por incrível que pareça, o pastor que foi ministrar naquela noite começou a pregação e ele pediu logo para abrir no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu já fiquei meio que atento ao que Deus estava falando. E ele veio falando sobre o esfriamento, e ele veio falando sobre muitas coisas que realmente confirmaram para mim que naquela noite eu precisaria, porque eu realmente estava
retendo, eu não queria, porque eu nunca gostei de pedir oportunidade na igreja, mas eu sentia a necessidade de pedir a oportunidade, mesmo que fosse no final do culto, para poder falar sobre aquilo. E quando eu pedi, levantei as mãos, o pastor disse uma coisa para mim que eu achei muito importante. Ele falou: pode vir. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim: eu confio em você, eu sei que você tem uma palavra de Deus. E quando eu comecei a falar, eu falei acerca do livro de Apocalipse, que eu tive um sonho, e eu contei que eu ficava neste sonho, não somente eu, mas a minha esposa e muitos outros cristãos, e para a minha grande surpresa, eu percebi nitidamente o incômodo nas pessoas. As pessoas parecia que queriam sair daquele lugar porque não queriam ouvir aquela mensagem. E você olhar para o olhar das pessoas que estão dentro da igreja, quando você fala do arrebatamento, quando você pede para poder abrir no livro de Apocalipse, ou qualquer coisa que fale da volta do Senhor, as pessoas têm um olhar de assustados, porque elas de fato não esperam por isso. Porque não se é mais pregado sobre o arrebatamento, não se é mais pregado sobre a volta do Senhor. Então as pessoas não estão nem um pouco preparadas para isso. E esse ambiente, eu tive essa percepção. Mas uma das coisas mais importantes, eu olhei no olhar das pessoas e você via que as pessoas queriam sair dali, não queriam ouvir aquilo. Algumas estavam totalmente assustadas porque parecia que nunca tinham escutado falar sobre o arrebatamento. Mas uma coisa muito importante é que quando eu entreguei o microfone, mas antes de entregar eu falei: olha, aproveitem a oportunidade, aproveitem a ministração, a palavra que foi pregada hoje, porque em muitos lugares você não vai ouvir sendo pregado sobre isso. E o pastor confirmou, e realmente o que me deixou assustado é que assim que eu entreguei o microfone e o pastor disse que tinha algumas pessoas naquele lugar que realmente precisavam se arrepender, precisavam pedir perdão, precisavam realmente se preparar. Quando o pastor fez o apelo dizendo assim: olha, você pode estar na igreja há muito tempo, mas você talvez tenha consciência de que você não está andando de conforme Deus quer que você ande. Então a oportunidade é aberta para você agora que quer vir aqui fazer reconciliação, que quer vir aqui voltar para Cristo, ou você que entrou na igreja. E uma menina que estava ao meu lado, que eu até então nunca tinha visto ela no culto, ela estava ao meu lado, assentada o tempo todo, encolhida, e o pastor fez uma pergunta e olhou para ela e falou: você quer? Ela veio, meu irmão, em lágrimas, chorando. Ela veio em lágrimas, chorando, foi à frente, e o pastor orou pela vida dela, e quando acabou a oração, ela correu para o banheiro, começou a chorar. E naquele exato momento eu tive a percepção de que o sonho não foi só para mim, o sonho foi para outras pessoas que precisavam despertar, precisavam de alguma forma entender que está próximo, muito próximo o arrebatamento. Nós estamos vendo muitas coisas, e uma das coisas que eu quero atentar, que eu quero direcionar para você é: não se importe com o que as pessoas falam de você, não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Porque se você realmente quer fazer uma reconciliação, se você realmente quer voltar para Cristo, se você realmente quer aceitar Ele, não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Porque eu também tive a percepção que talvez aquela menina, ela estava incomodada, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas não precisam pensar nada de você. Porque quem precisa pensar alguma coisa de você é o próprio Jesus Cristo, que olha, contempla, vê o desejo do teu coração e a sinceridade para com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, este é um sonho de despertamento. É um sonho, eu não estou falando: Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar daqui a tanto tempo. Porque eu também não sei. Mas de uma coisa eu sei para poder falar para você, é que você precisa também despertar. Eu sei que algumas pessoas não vão concordar e eu não posso falar nada, mas eu acredito numa coisa, eu tenho uma certeza que Deus, Ele sempre vai dar oportunidade para nossas vidas. Então que esse vídeo sirva de despertamento, que você possa compartilhar, possa comentar, possa falar a respeito de tudo
o que está sendo dito. Meus amigos, eu peço a você que você acorde em nome de Jesus Cristo e que você realmente leia a palavra, que você realmente ore, que você realmente jejue, que você realmente busque a presença do Senhor, porque nós precisamos estar preparados para quando a trombeta soar e nós sermos arrebatados juntamente para os céus com o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, peço a você, comente o que você achou, compartilhe esse vídeo, curta e deixe o seu comentário para que eu entenda. Se você também quiser se inscrever no canal, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para todos os vídeos e até o próximo, se Deus quiser. Amém.